Nos últimos dias, a maior gestora de investimento do mundo, a BlackRock, fez um pedido junto à SEC de um ETF do Bitcoin. Muitas pessoas sabem o que é um ETF, mas muitas pessoas estão se perguntando o que seria uma ETF do Bitcoin e como funciona uma ETF de Bitcoin. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que seria uma ETF do Bitcoin e o que isso pode trazer de valor para o Bitcoin nos próximos dias. Seja muito bem-vindo ao canal CryptoFans. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o Pablo Moraes e aqui nós falamos de criptomoedas com exclusividade os fan tokens. Também falamos de economia, política e esporte e notícias em geral. Antes de começar a entender o que significaria a ETF de Bitcoin, eu já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei, compartilhar o seu vídeo e deixar o seu comentário aí embaixo, que vai ser muito legal. Para tentar mostrar para vocês de uma maneira prática e simples o que seria uma ETF de Bitcoin, eu fiz um pequeno texto para vocês explicando como funciona a ETF do ouro, porque assim como o Bitcoin, diferente das grandes empresas como Apple, Amazon, Meta, Facebook, o Bitcoin e o ouro teria uma função diferente dessas ETFs de empresas. E nesse texto eu vou explicar como funciona a do ouro e como funcionaria a das empresas e como vai funcionar a da Bitcoin. Nesse texto eu fiz uma comparação da ETF do ouro com a do Bitcoin, porque é provavelmente a mais parecida que o Bitcoin vai ser, já que as empresas funcionam de uma outra forma que eu já vou explicar para vocês. Então vamos lá. As ETFs do ouro são instrumentos financeiros que permitem o investidor obter exposições ao preço do ouro. Esses fundos são negociados em bolsa de valores, assim como ações, e buscam replicar o desempenho do preço do ouro. Aqui está uma explicação básica de como funciona uma ETF do ouro. Criação de ETF. Uma instituição financeira, como um banco ou uma corretora, cria a ETF do ouro. Ela adquire uma quantidade específica de ouro físico, como barras de ouro, e deposita esse ouro em um custodiante. Cotação de mercado. A ETF do ouro é então listada em uma bolsa de valores, onde os investidores podem comprá-la e vendê-la durante o horário de funcionamento do mercado. A ETF do ouro possui um ticker, símbolo, que pode ser usado para identificá-lo no mercado. Compra e venda de ações. Os investidores compram e vendem ações da ETF do ouro por meio de corretoras, usando suas contas de negociação. Cada ação da ETF geralmente representa uma fração do valor do ouro mantido pelo fundo. Então, só para explicar essa parte, para a pessoa emitir uma ETF de ouro, ela tem que ter equivalentemente físico o ouro. Entendeu? Ela não pode emitir uma ETF se fisicamente ela não tiver o ouro em uma, como diz aqui, num custodiante. Entendeu? Ou seja, ela tem que ter o ouro físico para poder criar uma ETF do ouro. Então, guarda essa informação. Rastreamento do preço do ouro. A ETF do ouro é projetada para rastrear o preço do ouro. Isso significa que, se o preço do ouro sobe 1%, o valor da ETF também deve subir aproximadamente 1% e vice-versa. No entanto, é importante observar que pode haver pequenas diferenças entre o desempenho da ETF e o preço real do ouro devido às taxas de custo de administração. Vale ressaltar que as ETFs do ouro permitem aos investidores obter exposições ao ouro sem a necessidade de possuir o metal físico. Isso é interessante para o ouro, tá? E por isso que eu acho que o Bitcoin é muito melhor que o ouro como reserva de valor. Porque diferente do ouro, que precisa de uma ETF para que você consiga ter liquidez e até mesmo flexibilidade com ele, de levar para onde você quiser, o Bitcoin não precisa disso, tá? O Bitcoin até precisa das corretoras para ter liquidez, isso é verdade, mas você leva o Bitcoin para onde você quiser no bolso, diferente do ouro. Você não vai conseguir chegar numa padaria e com um pedaço de ouro e comprar pão. Com o Bitcoin já dá para fazer isso. Além disso, elas oferecem liquidez, transparência e flexibilidade, tornando mais fácil investir no ouro como uma classe de ativo. No entanto, antes de investir, é sempre recomendado pesquisar e entender os riscos associados à ETF específica e consultar um profissional financeiro, se necessário.
Em resumo, a diferença fundamental entre a ETF do ouro e a ETF de uma empresa está na natureza do ativo subjacente. Enquanto uma ETF do ouro segue o preço do ouro físico, uma ETF de empresa busca replicar o desempenho de um índice ou um setor composto por ações de empresa. A escolha entre esses tipos de ETFs dependerá dos objetivos de investimento e da estratégia de diversificação de cada investidor. Entenda só essa diferença aqui de ouro para empresa, ETF do ouro e ETF de empresa. A Apple esses dias lançou o óculos de realidade virtual dela. Consequentemente, ela criou um produto e fez as ações subirem. Com o ouro não é possível isso. O que a gente tem com o ouro? A gente tem o ouro, a gente tem o metal e a escassez. Porém, a gente sabe que não existe um cálculo exato de quanto ouro existe no planeta Terra. Em relação ao petróleo, a gente sabe que a extração de petróleo pode ser controlada, assim como os árabes às vezes falam, vamos reduzir a quantidade de extração de petróleo em 1 milhão de barril por dia. O que acontece? O petróleo sobe. A forma de manipular o ouro seria a escassez e a extração, ok? Então, quanto mais escasso e mais difícil de extrair o ouro, mais tende a subir o preço. Porém, a gente não sabe quanto de ouro existe no planeta. Diferente do Bitcoin, que a gente sabe que existe 21 milhões total de Bitcoins e a partir do ano que vem, no halving do Bitcoin, será cortado a taxa de mineração pela metade, a recompensa de mineração pela metade. Isso faz ficar mais escasso e mais difícil de minerar o Bitcoin. Agora vamos pensar o que essa ETF de Bitcoin, comparada com a do ouro, poderia elevar absurdamente o valor do Bitcoin. Como que isso seria possível? Então vamos voltar no começo do texto aqui. Aqui nesse texto diz o seguinte: criação da ETF. Uma instituição financeira, como um banco ou uma corretora, cria o ETF do ouro. Ela adquire uma quantidade específica de ouro físico, como barras de ouro, e deposita esse ouro em um fundo custodiante. Então a BlackRock, para criar uma ETF do Bitcoin, obrigatoriamente ela tem que possuir uma Bitcoin verdadeira. É como o dólar Tether. Para Tether criar um dólar Tether, ela tem que ter equivalente $1 verdadeiro. Então, para BlackRock fazer as emissões de ETF do Bitcoin, ela tem que comprar um Bitcoin verdadeiro. Seja o Bitcoin verdadeiro ou frações de Bitcoin, enfim. O que ela vender de Bitcoin em ETF, ela tem que ter em Bitcoin verdadeiro. Entenda o quão expressivo seria a criação de ETF da Bitcoin por essas grandes empresas. Essas grandes empresas, listadas em Nasdaq e Bolsa de Valores pelo mundo inteiro, elas criariam ETFs de Bitcoin e venderiam para muitas e muitas pessoas, além das que já compram Bitcoin nas corretoras como Binance e Coinbase. Pessoas que não gostam de comprar Bitcoin por ainda achar que é um ativo criminoso ou que não tem lastro ou qualquer coisa do tipo, agora passariam a comprar o Bitcoin como uma ação qualquer, como uma ação do ouro, como uma ação de uma empresa como a Tesla, de uma empresa como o Facebook. Tente só imaginar o que essa busca por ETF do Bitcoin faria com o preço do Bitcoin. Porque se a BlackRock criasse muitos ETFs de Bitcoin, ela teria que comprar muitos Bitcoin verdadeiros. E é aí que entra um fator ainda maior. Não é só a BlackRock que quer criar um ETF do Bitcoin. Outras empresas como Fidelity, Citadel, Schwab e Deutsche Bank também querem ter as suas ETFs de Bitcoin. Agora tente imaginar o Bitcoin, que só tem 21 milhões de moedas disponíveis, sendo procurada por todas essas empresas gigantescas e multimilionárias do mundo. A tendência da procura dessas empresas pelo Bitcoin pode fazer com que o Bitcoin atinja valores nunca atingidos na história. Muitos analistas acreditam que o Bitcoin pode chegar a $230 mil, $1 milhão e até mesmo $10 milhões. A pergunta que muitos estão fazendo também é: será que a ETF do Bitcoin seria Bitcoin verdadeiro? Bom, a gente sabe que muitos bancos
vendem o que não tem, né? Por isso muitos deles entram em insolvência e até algumas corretoras de criptomoeda também, como aconteceu com a FTX. Outro problema também pode ser que os governos agora podendo comercializar o Bitcoin possa tentar impedir que você autocustodie a sua Bitcoin em uma hard wallet, numa cold wallet. Mas uma coisa é fato, a procura de todas essas empresas pelo Bitcoin vai fazer o preço do Bitcoin explodir sem sombra de dúvida. Então, se você ainda não tem Bitcoin, se você não sabe o que é Bitcoin, acho melhor você começar a se preocupar em comprar um pouquinho de Bitcoin, porque daqui a um tempo só os grandes milionários poderão comprar uma Bitcoin. Aproveite que hoje o Bitcoin ainda está a 29 mil dólares. Daqui a um tempo ele pode estar mais de 1 milhão de dólares. Espero ter esclarecido a vocês como funcionaria uma ETF de Bitcoin. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.